As nossas aulas voltaram. Amiguinho, vamos começar nossa aula com um versículo. Assim, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque voltaram as nossas aulas e agora nós podemos aprender mais da tua palavra. Abençoa todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Boa aula, amiguinho! Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 19 até o 31. Essa história que a tia vai contar, ela se passa numa cidade chamada Damasco, é um nome de fruta. E nessa cidade tinha uma sinagoga. Vocês sabem o que é uma sinagoga? É um lugar onde os judeus e os principais sacerdotes, eles iam para fazer um estudo da palavra de Deus, para fazer um momento de oração, ou às vezes alguém pregava, falava sobre algo da palavra de Deus, então eles se reuniam para falar sobre Deus, sobre o Velho Testamento, para fazer as orações judaicas. E aí eles estavam reunidos e nesse dia a sinagoga estava muito cheia, quando de repente entrou um homem chamado Saulo. Eu já contei a história de Saulo para vocês. E quando todo mundo viu Saulo na sinagoga, eles logo reconheceram. Olha, é Saulo! Porque Saulo era um homem famoso. Famoso, tia, por quê? Ele era famoso, crianças, porque ele perseguia a igreja de Jesus. Ele perseguia. Ele era um homem assim que não suportava os cristãos. Ele prendia. E ele tinha ido a esta cidade de Damasco, que tem nome de fruta, exatamente para prender os cristãos. Mas aí uma coisa especial aconteceu e ele vai contar para essas pessoas na sinagoga. Então as pessoas estavam lá, todos esperando. Saulo, Saulo, olha gente, é Saulo, o perseguidor da igreja de Jesus, é Saulo. E ele entrou e começou a falar. E ele disse: Bom, eu vim aqui dizer algo para vocês. Eu sei que muitos de vocês me conhecem como um perseguidor da igreja de Jesus. E realmente eu os persegui com muita garra e com muita raiva. Acreditava que eu estava fazendo certo, mas eu estava vindo para a cidade aqui de Damasco exatamente para prender os cristãos, quando de repente uma luz muito forte apareceu. E nessa luz eu caí com o rosto em terra e fiquei cego. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas vai agora, entra na cidade de Damasco, na casa de Ananias, e ele te dirá o que fazer. E eu fui para a casa de Ananias, totalmente cego, levado pelos meus amigos. E Ananias orou por mim, e eu comecei a enxergar novamente. E Ananias me explicou tudo sobre Jesus, tudo que eu precisava saber sobre Jesus. E hoje eu vim aqui dizer para vocês que sim, Jesus é o Salvador e verdadeiramente Ele é Filho de Deus, do Deus vivo. Nossa, o quê? A igreja ficou impressionada com as palavras de Saulo. O quê?
Será que Saulo está louco? Logo ele, que perseguia e matava cristãos, agora virou um deles? O que houve com Paulo? Os principais sacerdotes diziam: Traidor, um traidor do povo judeu, onde já se viu dizer que Jesus é o Salvador. Mas os cristãos que estavam lá ficaram felizes. Olha, a gente não precisa mais ter medo de Saulo, ele não vai mais nos perseguir. E aí Saulo afirmava: sim, Jesus é o Salvador, sim, Jesus é o Salvador. E aí ele, pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar do plano da salvação, o quanto as pessoas precisavam de Jesus em suas vidas, e todos ficaram maravilhados com as palavras de Saulo, exceto os principais dos sacerdotes, que não gostaram nada e ficaram com ódio dele, com um ódio muito grande dele. Então, os principais sacerdotes tiveram um plano. Olha, tá errado. Logo Saulo se corrompeu e agora é um cristão, acreditando que Jesus é o Salvador. Nós não podemos admitir isso. Você viu quantas pessoas se converteram com a pregação dele? Não, nós não podemos aceitar que ele entre aqui na sinagoga e venha falar de Jesus para o povo. Já sei, nós temos que matar ele. E aí, os principais sacerdotes e religiosos começaram a planejar como matar Saulo. Mas aí, tinham alguns discípulos que estavam perto e descobriram que eles queriam fazer isso. Nós temos que acabar com Saulo, porque ele virou um traidor da sã doutrina. Isso mesmo, vamos acabar com ele. Pronto, decidido. Precisamos fazer algo. Saulo não pode ficar nessa cidade, senão ele será morto. Então, os discípulos contaram para Saulo qual era o plano dos principais judeus e líderes religiosos. E aí, eles tiveram um plano. A cidade de Damasco só tinha uma entrada, só dava para entrar por aquela entrada, só que à noite aqueles portões eram fechados por proteção. E tinham grandes muralhas, eram muralhas que tinham na cidade de Damasco. Então, para salvar a vida de Saulo, os discípulos colocaram ele dentro de um cesto e aí desceram ele pela muralha à noite, quando ninguém estava vendo. E assim eles salvaram a vida de Saulo. E essa história, crianças, nos ensina como Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Quando uma pessoa realmente recebe Jesus de todo o coração, como a vida daquela pessoa se transforma. As pessoas na sinagoga não estavam acreditando que era o mesmo Saulo. Quem é esse que está falando de Jesus? Logo ele que perseguia e matava os cristãos. Mas Jesus, ele pode mudar a vida das pessoas. Sabe aquelas crianças que você fala, esse aí não tem jeito, ele xinga, ele bate, ele machuca o irmãozinho, esse não tem jeito. Quem aceita Jesus de todo o coração pode ser a pior pessoa, mas se aceitar Jesus e realmente quiser uma transformação em sua vida, a vida dessa pessoa pode ser transformada, assim como a vida de Saulo. E aí depois, crianças, Saulo não se chamava mais Saulo, ele começou a ser chamado de Paulo. E ele fez muitas coisas para Jesus. De um perseguidor, ele passou a pregador e a missionário. Ele foi um homem muito importante na Bíblia.
Sim, ele levou o evangelho, ele construiu igrejas. Paulo mudou totalmente a sua vida. A vida dele foi transformada por causa de Jesus. E assim, muitas pessoas podem ter a vida transformada por causa de Jesus. E é por isso que nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Essa foi a nossa história de hoje, a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e boa semana. Tchau, tchau.